Nós estamos falando do córtex, né? Olha aqui, ó, as dobras que o córtex faz. Olha o que é um giro. Giro é isso aqui, ó, essa dobra. Por que ele tem essas dobras? O objetivo de ter essas dobras é por favor. Aqui percebe? A gente consegue ver as dobras, os giros e os sulcos. Aí essa daqui seria a fissura, certo? Fissura longitudinal ou fissura cerebral. Percebe que, ó, aqui minha mão vai ser o crânio, beleza? Minha mão é o crânio, ó. Bem, aí eu travo a minha mão em cima do crânio, do cérebro dela. Abre a sua mão e junta só os dedinhos. Faz assim. Isso. Ó, percebe que o crânio já não encaixa mais? Volta lá no normal. Que ele protege tudo. Inclusive o tronco cerebral. Né? Abre os dedinhos. Ó, percebe que aqui ele já nem chega perto do tronco cerebral? Tudo bem? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Então, quando a gente fala dos lobos cerebrais, nos livros vocês vão ver que os lobos eles estão relacionados ao córtex, não à substância branca. Está relacionado ao córtex. Então, são lobos do córtex cerebral. E os giros, você percebe que essas dobras elas aumentam de tamanho o cérebro. Aumentando de tamanho o cérebro, eles potencializam demais a capacidade de processamento de informação. O cérebro não é uma bola. Essas dobras aqui, ó, olha quantos neurônios eu consigo colocar aqui. Pensando, que sulco seria esse daqui, ó? Perfeito. Que sulco seria esse daqui? Central. Viu como já não é mais tão estranho? Olha onde ele vem, olha como ele é profundo. Se esse é o sulco central, que giro que é esse aqui? E que giro que é esse aqui? Se esse é o giro pré e esse é o giro pós, que lobo que é esse daqui? E que lobo que é esse aqui? E que lobo que é esse aqui? Já não é mais uma coisa tão estranha. Se esse é o lobo frontal, e o que é esse daqui? Tudo bem? Olha, essa imagem ela é perfeita para vocês entenderem que as divisões dos lobos elas estão relacionadas ao córtex. Ao córtex. Então já bate o olho, é só falar assim, deixa eu entender, vou respirar, eu vou conseguir achar a diferenciação entre uma estrutura e outra. E aí lá dentro do cérebro, lá dentro, percebe? Olha o córtex aqui, ó. Eu tenho como se fosse um outro cérebro. Porque se eu digo que os lobos estão relacionados com o córtex, aqui neste novo lobo, ele também tem que ter córtex. E o córtex, quem está lá no córtex mesmo? Quem está aqui? Quem está aqui? Por que ele é mais escuro? Isso, mas qual parte dos neurônios? Isso. Qual parte dos neurônios? Corpo. E qual parte do corpo celular que me interessa dos neurônios? O dendrito. Não, o dendrito e o axônio são extensões do corpo celular, né? Então, isso, perfeito. Vamos entender de uma outra forma. Vem cá, pergunta, por gentileza. Ótimo. Aqui eu teria como se fosse
decorar assim. A informação começa por onde mesmo? Vem pelo dendrito, chega no corpo celular e sai pelo axônio. Essa é a regra. Tem questões diferentes? Sim. Pode ter diferenças? Sim. Nós vamos aprofundar no nosso curso? Não. Por que não? Porque a gente tem muito pouco tempo para viajar na neurologia. É só uma introdução na neurologia. Tudo bem? Se tivéssemos o semestre inteiro, aí daria para falar muita coisa, mas mesmo assim não daria para falar tudo. Ok? Tudo bem? Ótimo. Essas duas partes aqui, ali nessa parte branca. Não significa que eu também não tenha isso aqui no córtex. Nós até tem, mas a predominância disso aqui está aqui. O que tem aqui olhando para a Bela adormecida? O que tem dentro do crânio dela? Cérebro. Encéfalo. Melhor. Vamos ampliar. Não é apenas o cérebro. O encéfalo. Aí o encéfalo vai ter cérebro, cerebelo, tronco cerebral, meninge, né? E a região que nós vamos começar a estudar agora, que é a região do diencéfalo, lá da região do sistema límbico, tudo bem? Mas pegando no cérebro, qual que é a função do cérebro, né, no nosso corpo? Qual que é a função do cérebro no nosso corpo? A parte de consciência. Né? Consciência, o que mais? Processar as informações, conscientes e inconscientes. Né? Como é que a gente sabe que a gente está acordado? Porque o cérebro está dizendo para a gente que a gente está acordado. Como é que a gente sabe que a luz acendeu? Porque o cérebro está dizendo que a imagem que chega no olho, a luz acendeu. Como é que a gente sabe que está com fome? Porque o cérebro vai processar e interpretar as informações do corpo e vai dizer para a gente: estou com fome. Tudo bem? Ótimo. Então o cérebro é onde processa as informações. Aqui, então, na cabeça dela, aqui estariam quem? Os corpos celulares. Aqui é uma extensão da membrana, aqui é uma extensão da membrana. E o que tem lá dentro dos corpos celulares que processam as informações? Material genético. Tá? Por isso que essa parte aqui é mais escura, por causa da presença do material genético. Tudo bem? Nós vamos ver essa parte mais escura. E aí quando eu vejo giros, eu vejo, caramba, esse giro aqui ele aumenta e muito, porque se ele fosse uma bola, ia ter menos. O cérebro se dobra dentro do crânio. E o que é o sul? Esse espacinho aqui. Então, quando eu falo do córtex, eu estou falando que vai ter dendrito, axônio ou corpo celular? Lá no córtex, aqui, vai ter muito dendrito, muito axônio ou muito corpo celular? Corpo celular. Se tem muito corpo celular, tem muito material genético. Se tem muito material genético, é ali que vai ter o processamento das informações. Tudo bem? Ficou claro? A mesma coisa vai acontecer aqui embaixo. Só que aí eu vou ter ali embaixo, no lobo ínsula e no lobo límbico, processamento de outras informações. Vou só mostrar os lobos para vocês, né? Que aí depois a gente vai aprofundando nesse contexto. Então, percebe que aqui o que ele fez aqui? Isso aqui vocês vão aprender lá no centro cirúrgico, para quem gosta de centro cirúrgico, que é o que a gente estava conversando no intervalo. Por exemplo, eu odeio centro cirúrgico. Tem gente que é apaixonado por centro cirúrgico. Né? Aqui, o nome disso aqui é um espaçador. Que sulco que seria esse aqui? Temporal. Sim, o lobo seria temporal. Mas que sulco seria? Lateral. Sulco lateral. Passou ali o sulco lateral. Né?
Passando o sulco lateral, olha aqui, ó, que sulco que seria isso aqui? Central. Giro pré e giro pós. Lá embaixo, ó, então que lobo que seria esse? Frontal. Que lobo que seria esse? Que lobo que seria esse? Lá embaixo, lá dentro do cérebro, eu vou ter esses outros dois lobos. Por isso que eles são menos famosos num primeiro momento lá do estudo da neurologia. Mas num segundo momento você fala, nada acontece por aqui, ou pensando principalmente em sensações, sem passar por aqui. Ele está bem lá interno, ó. Olha os lobos aqui, né? Frontal, parietal, occipital. E nessa região aqui, consegue se dividir em lobo ínsula e lobo do sistema límbico, ok? Aqui, ele já está mostrando para a gente. Isso aqui tem um nome. É o giro do cíngulo. Essa parte mais branquinha aqui, percebe que ela tem uma cor totalmente diferenciada? Isso aqui é o corpo caloso. Porque quem olhou pela primeira vez falou assim, nossa, parece um calo. Calo igual dá na mão. E aí chamou isso de corpo caloso. Qual que é a principal função do corpo caloso? Conectar os dois hemisférios. Ok? Tem outras funções? Até tem, mas a principal delas é conectar os dois hemisférios. Então aqui, ó, essa região aqui, ó, este miolo aqui, é onde a gente vai ter o nosso sistema límbico. Por quê? Porque aqui eu tenho uma glândula pineal, e aqui, ó, dentro do osso, ó, o nome desse osso aqui é esfenoide. Dentro do osso, esse buraco aqui é um seio esfenoidal, um buraco no osso. Aqui é o osso frontal, seio frontal. Essa parte aqui, vocês vão ver lá em anatomia, aqui provavelmente vocês não vão ver, deixa isso. O nome desse buraquinho aqui é célula turca, como se fosse uma célula de cavalo. A função dessa célula turca é proteger a glândula mestra do corpo, que é a hipófise. Então você pode tomar porrada na cabeça, você não chega, porque a hipófise comanda todas as glândulas do corpo? Não. Mas ela comanda grande parte do sistema endócrino. Grande parte das glândulas corporais é comandada por essa. Como se ela fosse a chefe de várias glândulas corporais. Não vou falar sobre isso, porque a aula não é sistema endócrino. Mas para que essa glândula possa agir, ela precisa da interação dessas duas estruturas. E essas duas estruturas, para agir, precisa da interação desse córtex aqui. Percebe que é um mini cérebro dentro do cérebro. Aí nós teremos aqui um cérebro de processamento, como se fosse um computador propriamente dito, e aqui seria um cérebro de emoções. A gente não é nada sem as emoções. Existem determinadas informações que acontecem que a gente não consegue, já dificulta o nosso processo de aprendizado por conta da emoção que foi impregnada naquele aprendizado. Quando a gente pensa lá na psicologia motivacional, né, você tem uma parte da psicologia motivacional que vai falar a respeito das questões da motivação positiva. E aí, muito dessas questões da motivação positiva, você pode trabalhar no aspecto, vamos pegar um exemplo, e aí vocês vão assistir no final de semana para vocês entenderem. Façam no final de semana uma maratona, assistam os dois, pensando no divertidamente. No desenho, divertidamente. Tudo bem? Assistam o desenho. Vocês vão ver lá que às vezes, dependendo da memória,
Aproximadamente 2, vocês chegaram lá, vai ter uma cena de que a Riley tinha ganhado é o 2, esse não, esse é o 1, é o 1 mesmo, ainda é o 1. Que ela tinha ganhado um campeonato. E aí a alegria está conversando com a tristeza, e aí a alegria fala assim, eu adoro essa memória dela. Ela ganhou um campeonato, e a tristeza falou assim, eu também gosto muito dessa memória. E a alegria não entendeu. Como assim você gosta dessa memória? Entendi. Aí a tristeza fala, ela perdeu. E quem fez o time perder? Porque a última bola do jogo, ela pegou no pau e jogou para fora e o time perdeu o jogo. E aí mostra ela lá na sozinha. Só quem já fez esporte sabe a desgraça que é quando você fala, puta, que merda, agora eu tenho que treinar, porque agora só para de jogo. Aí na sequência veio a emoção da alegria. Aí o time veio e falou assim, acontece. É só um jogo. É importante? Claro que é importante. Mas é uma importância menos importante. Participei de um monte de campeonatos, ganhei e perdi. Na mesma proporção. Naquele momento era muito importante. Mas ao longo da vida não tem importância nenhuma. Aonde eu quero chegar? Quem vai definir o tipo de aprendizado é o cérebro emocional. Vamos pegar um outro desenho. Ratatouille. Aí você vai ter lá um Wenko, que é um magrelo cheio de ego. O nome é bem interessante. O Wenko, ele é só um crítico. E inclusive, no finalzinho, ele escreve isso. O prazer do crítico é criticar. Não é fazer. Não é elogio. Eu não sou um elogio. Eu sou um crítico. E o meu trabalho é criticar. E esse é o meu prazer. E muitas pessoas sentem um prazer na crítica que eu escrevo do trabalho do outro. E eu duvido que se fosse eu que fizesse, eu chegaria perto do trabalho do outro. Mas eu me coloco num pedestal como se fosse melhor do que você. E avalio o teu trabalho. E qual foi a rasteira que o Egu levou? Coisas de Deus. O rato falou, eu vou fazer o rato aqui. É uma porcaria. Eu adoro Egu, mas o prato é um lixo, já comi. Ah, bom, eu prefiro a panelada brasileira. A gente tem mais tempero. Mas não, né? E ele falou assim, não, eu vou mudar
gosto de comer bolo de cenoura. Não que o bolo seja ruim, mas não é pelo sabor. É que me traz memórias que assim, não quero lembrar dessas coisas. Para a minha filha, que é a filha da minha esposa, e a minha filha, para ela já traz memórias extremamente felizes. Então sempre vai ter bolo de cenoura na casa. E a gente sempre vai fazer a piada. Aí, Vitor, vai comer, vai comer. Justamente por conta dessa questão. A gente não é só raciocínio. A gente não é. Uma criança, quando vê uma sombra na parede, ela vai ter um medo. A minha filha, ela vê lagartixa e ela já me chama. Papai, papai, papai. E ela vem pro copo e prende a lagartixa. Porque desde os 2 anos de idade eu mostro os bichos para ela. Eu gosto dessas coisas. Ficar mexendo em inseto, mexendo em bicho, mostrando. Aí a gente olha, joga de volta na natureza. A minha esposa vê lagartixa e sai correndo. Ela olha e fala assim: nossa, parece um crocodilo que anda na parede. E aí a minha filha, mesmo, de 8 anos, tem o prazer de chegar com o copo e falar assim: vai. Aí vai chegando perto o copo, percebe? E aí os amiguinhos da minha filha que tem a mesma idade tem pavor de lagartixa, tem pavor de aranha, tem pavor de areia. E minha filha põe tudo no copo. Tudo ela joga no copinho de vidro e fica olhando até barato. Percebe? E aí ela pega a barata, joga na privada e ela diz: não precisa botar. Aí, qual é a diferença? Mas é o ensinamento que ela teve comigo. Para muitas pessoas, minha esposa é a mesma coisa. Hoje, minha esposa já evoluiu. Ela vê a barata, põe o copo e fala assim: tem um troço lá para você pegar. Hoje ela já fala. Antigamente eu mandava para a luz, agora eu deixo ela paradinha. Deixa ela, não vai fazer nada. Ela é uma barata, ela não é um Hulk. Ela não vai sair do copo. Mas você percebe que às vezes, né, aí eu não vou aprofundar na psicologia porque nós somos enfermeiros. Mesmo quando você tem uma memória afetiva, você consegue moldar essa memória afetiva que já está, por isso que eu falei do divertidamente, uma memória de longo prazo, uma memória base. Você consegue maquiar. Eu mudei para uma casa, comprei a casa. Putz, mas eu não gosto muito dessa casa. Você vai derrubar ela, subir outra? Não, você vai fazer o que você consegue fazer. Putz, eu sou da Coab, filho. Eu gosto de pacote na laje. Essa casa tem telhado. Dá para fazer uma laje aqui? Putz, o ideal seria derrubar e subir outra. Não, mas não dá. Então, beleza. Como é que eu faço uma laje nessa casa aqui para eu poder fazer no pagodão? Aí você faz dentro daquela estrutura. Você não vai mudar muito a arquitetura daquela casa, mas você vai conseguir colocar coisas novas em cima do que já tinha. Então vocês vão ver que existem, por isso que existe a psicologia. A gente consegue trabalhar em cima de memórias que já existem. Porque senão a gente um trauma infantil ia te carregar pro resto da sua vida, né? Você nunca mais ia se curar desse trauma. Não, você consegue. E às vezes nós também temos memórias de adulto, né? Tu vai beijar muito na boca, é gostoso. E depois do beijo na boca tem outras coisas que são ainda mais gostosas do que beijo na boca. E você vai ter sensações boas e sensações ruins. E aí muitas das sensações virão através dos perfumes. Às vezes você vai passar e vai sentir o cheiro de um perfume que você fala: o que foi? Nada, só me lembrei de umas coisas que se tivesse sentido a sessão remember seria legal, interessante. E vai ter perfumes que você vai sentir e você fala assim: as memórias não param de ser criadas. E toda memória vai ter o seu aspecto
Da onde vem isso? Vem do sistema límbico. Ele vai parar aqui? Não. Nós vamos decorar, é mais complexo do que isso, mas nós vamos decorar da seguinte forma. O sistema límbico, já você estava falando de TS, na verdade você falou do saco, né? O sistema límbico, todo mundo aqui já foi para um hospital que estava passando mal? Já acompanhou alguém que estava passando mal? E aí o que você faz quando você chega no hospital? A primeira coisa que você faz é a ficha. E aí depois que você abre a ficha, você tem que esperar para passar na triagem. Vocês vão decorar o sistema límbico como uma triagem. É ele que vai dizer. Entendeu? É ele que vai dizer, essa memória é boa, essa memória não é boa. E quando é a primeira vez que você prova, lá em casa a gente tem isso, principalmente com as crianças, você prova tudo. Por quê? Mas se não for gostoso, por quê? Aprove. Como você vai saber se é gostoso ou se não é gostoso se você não tem? Lá em casa todo mundo adora quiabo. Eu tenho nojo. Aí minha esposa assim, prova o meu. Tá bom, eu vou provar o seu. Continuo com nojo. Não gostei. É bom para vocês, sobra mais para vocês. Porque às vezes você também cria novas memórias emotivas. Aí às vezes vem, mas professor, por que uma pessoa, tem Alzheimer e só vai lembrar lá da infância? Porque aí, vou pegar o visual. A amiga da minha filha estava falando da mãe dele. Assim, minha mãe está piorando e piorando rápido. Fica. Que Deus dê para a sua família sabedoria e dinheiro. Sabedoria para poder lidar com a demência da sua mãe. E dinheiro para vocês pagarem profissionais para cuidar dela. Porque senão, você vai ter que ter sabedoria em dobro, porque alguém da sua família vai ter que cuidar dela. Então, assim, quando eu estou com meu filho, minha mãe acha que eu sou o tio do meu filho. Porque ele literalmente é a minha cara do outro mesmo, das costas. Porque aí quando você bate o olho, antes de chegar no código hospital, lá para a interpretação, a sensação, o visual, e quando volta, nesses dois caminhos tem que passar por aí. Às vezes o que tem é a conexão. Você fala, mas por que lembra lá da infância e não lembra das memórias recentes? Porque os caminhos lá da infância e da juventude estão permeados pelas emoções, sejam elas boas, sejam elas ruins. E muitas das coisas que acontecem agora, elas não têm emoção. Tem coisas que não têm emoções. Simplesmente não tem. E aí você não consegue manter a outra memória. Um outro contexto, tem uma aluna minha que está trabalhando comigo, está cuidando de alguns pacientes. E eu estou tendo um trabalho enorme de falar para ela, não ame os seus pacientes. Num primeiro momento, quem escuta isso parece, nossa, esse cara é um insensível. Não, filho, eu não sou insensível, pelo contrário, eu sou muito emotivo. Mas você não tem que amar o paciente. Por que não? Foi porque eles vão embora. Ou eles vão embora porque tiveram alta, terrena, e aí volta para a casa deles. Ou eles vão embora porque eles têm alta celestial, e aí sobe para o céu. Ou sei lá para onde eles vão, porque isso não é um problema meu. Eu só sou o enfermeiro, não sou eu o barqueiro lá do filme Troia. E aí quando seus pacientes estiverem em alta, como é que vai ficar no seu coração? Vai ficar dilacerado. Ama o que você faz, não a pessoa para quem você faz. E aí ela ainda fica falando, ai o fulano, ai a Beltrana, ai, não, filho, você tem que amar o que você fez. Tipo Jesus, assim, agora vá.
ínsula. Percepções das sensações internas do corpo, processamento das informações viscerais, né? E aí nós vamos ter aqui paladar e empatia. As informações viscerais, eu mando isso para vocês, não precisa se matar de qualquer não. É só cobrar, quer relatar, falar assim, cobra o professor que eu quero o slide dos lobos cerebrais. Eu mando. Só que se ninguém me pedir, eu esqueço. Né? E aí vai trabalhar na emoção e no raciocínio. Então é uma informação de memória trabalhada com raciocínio. Ok? Você vai memorizar esse conhecimento com a emoção. Aí você cria uma raiz mais profunda. Tá? Então nós vamos ter aqui, ó, embaixo do lobo parietal, temporal, frontal, parietal e temporal. Eu vou ter aqui o lobo ínsula. Ok? E aí nesse lobo ínsula nós vamos estar aqui fazendo a fronteira do corpo cabeçoso. Tá? E aí o lobo límbico, né, fazendo a fronteira aí com o corpo caloso, ele circunda as bordas dos ventrículos cerebrais. Eu apaguei circula as bordas dos ventrículos cerebrais, profundo aos lobos frontal, parietal e temporal. Né? E ele vai fazer a regulação das emoções, da memória, da motivação, do comportamento. E aí quando nós falamos aqui, ó, do ínsula, sensações internas do corpo, interocepção, né? Essas sensações internas, nós vamos ter aí o controle, principalmente da fome e da temperatura corporal. Quem coordena, quem controla a temperatura corporal vai ser esse carinha aqui, que é o hipotálamo. Tá? Então, dentro dessa região, nesta parte aqui, nós vimos há 2 semanas atrás os ventrículos, que faz aquela circulação do líquido céfalo-raquidiano, né? E aí, circundando os ventrículos, nós vamos ter aí o lobo límbico e o lobo ínsula. Juntando tudo isso daqui, nós vamos ter o sistema límbico. E aí eu tenho aqui o corpo caloso. Esse é o córtex deste sistema. Aqui eu vou ter tálamo, hipotálamo, glândula hipófise. Tálamo, glândula pineal. Função da glândula hipófise: coordenar todas as estruturas, as principais glândulas corporais. Principal função da glândula pineal é ela que vai dizer: tá luz, acorda, não tem luz, dorme. Simples assim. Okay? Lá para quem gosta lá de rei, chaves, essas coisas, na glândula pineal eles chamam de terceiro olho. Dizem que tem aí uma questão espiritual. Não vamos entrar nessa celeuma, porque aqui a aula é de neurofisiologia. Tá? O que eu quero que vocês decorem é, principalmente, essa estrutura é o meu nome. Giro do símbolo. Giro do símbolo. Imediatamente abaixo é ele aqui, ó. Giro frontal superior. O giro do símbolo, ele é o córtex do sistema límbico. Tá? Vamos decorar dessa forma. Ok? O giro do símbolo, o símbolo é o córtex do sistema límbico. Então, mostrando essa imagem, ó, se fosse cair numa prova, se eu colocasse aqui a antena, lobo frontal, lobo e aí aqui, se eu fosse colocar tudo isso aqui, sistema límbico, aqui corpo caloso e aqui o giro do símbolo. Símbolo, não sei. Tá? Então é nessa parte que vai estar aí o nosso corpo caloso. Olha o giro aqui. Eu já bato o olho, já consigo ver. Ó. Logo frontal.
consegue ter já uma percepção, tá vendo? Fica fácil, porque o giro do símbolo ele é muito fácil de ser visto, não? Muito fácil de ser visto. E dá para ver a divisão entre o lobo frontal e o lobo parietal. É muito fácil a gente perceber a divisão. Você já começa a olhar o cérebro, o que antes dessa aula se fala, oh my God, não consigo entender nada, a gente bate o olho e já começa a ver bastante coisa. Olha aqui o quiasma óptico que vai conectar com os olhos, para depois trazer a informação do lobo occipital. Essa região aqui, ó, é o lobo límbico. Olha o giro do símbolo, como ele pega tudo. E aí essa, imediatamente abaixo do corpo caloso, eu tenho o otálamo. Como é que eu vou achar o hipotálamo? Ele vem para a região do lobo frontal. E ele vai se conectar com a glândula hipófise. Então, o hipotálamo é esse pedacinho aqui. É o hipotálamo que manda a glândula hipófise liberar o hormônio. O hipotálamo, vocês vão decorar da seguinte forma: ele é o chefe da glândula hipófise. E a glândula hipófise coordena funções primitivas. Porque ele vai coordenar as funções das glândulas. Ok? Giro do 5. Corpo caloso. Tá, não. O grande, o que é hipo? Hipo significa menor, pequeno, abaixo. Então o hipotálamo é esse pequenininho aqui, ó. O hipotálamo está abaixo do tálamo. Mas sabe que agora que o cérebro está dividido diferente, né? Ó. Aqui eu tenho, esse eu não falei para vocês, o sulco parieto-occipital. Aqui nessa imagem está esquisito a gente conseguir localizar, mas estaria mais ou menos nessa região aqui, né? O sulco central, giro pós e giro pré. Olha aqui, ó. Frontal, e aí eu sei que é o frontal, eu sei o frontal. Olha aqui a glândula hipófise. Isso, pituitária. Porque aí nós vamos ter a hipófise anterior e a hipófise posterior. Cada uma liberando hormônios específicos. Quem vai dizer para a glândula hipófise o que ela vai liberar? O hipotálamo. Quem vai dizer para o hipotálamo que ordem que ele vai dar para a glândula? O tálamo. O tálamo manda no hipotálamo que manda na glândula. E como é que o tálamo vai processar essa informação? Ele vai receber tudo que vai subir pelo córtex, pelo tronco cerebral, olha aqui, o tronco cerebral. Vai receber as informações do quiasma óptico, vai receber as informações da audição. E aí ele vai interpretar essas informações. Interpretando essas informações, ele vai dar as ordens. O cérebro não trabalha sozinho. Ele sempre vai trabalhar em conjunto com o sistema hormonal e com o sistema sensorial. Nós não somos só raciocínio. Somos humanos porque temos a capacidade de pensar. Sim, somos humanos porque temos a capacidade de pensar e todos os animais pensam. Mas somos humanos porque nós temos uma interação, emoção, sensação, né, que vai trazer também outros aspectos muito mais evoluídos da nossa sensação. Tá? E aí não se esqueçam, muitas funções, né, semana que vem eu só passo bem rapidinho isso aqui, muitas funções vão ser dadas aqui. Por que eu tenho muitas funções do hipotálamo? Porque é ele que vai regular os hormônios que serão liberados. Okay? Vai ter vasoconstrição, vai ter vasodilatação, antecipa calor, segunda calor, né? Vai auxiliar no processo de fome, de sono, de sede. Muitas funções vão ser coordenadas aí pelo tálamo e pelo hipotálamo. Dúvidas? Angústias? Frustrações?
dias, pessoas. Boa semana. Obrigada. Eu que agradeço.